A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, eu acredito que um dos maiores desafios que nós enfrentamos nesses últimos dias é a questão de nós sermos pacientes. Pacientes com todas as coisas. Por quê? Porque o mundo hoje busca respostas rápidas, né? Não é à toa que um vídeo, por exemplo, você fazer um vídeo, como conseguir tal coisa, como orar de tal jeito, como ser batizado com o Espírito Santo, como conseguir os dons espirituais, como arrumar o casamento. Esses vídeos bombam na rede social, por quê? Porque as pessoas estão em busca de respostas rápidas. Respostas rápidas. Essa sociedade tende a ser uma sociedade apressada. Sociedade apressada. E isso está entranhado dentro do nosso coração. Principalmente quem vem aqui no YouTube para ver um vídeo, geralmente vem em busca de respostas rápidas para os seus problemas. Porque a sociedade ela foi mudando a nossa mentalidade com a praticidade das coisas, né? Você hoje tem uma dor de cabeça, você vai num armário, abre ali, pega um analgésico e toma e espera ali 15 minutos que a sua cabeça passe, né? Nas antiguidades, você ia ter que ir no mato, pegar uma planta, achar a planta, fazer o fogo, fazer o chá, tomar. Então, hoje existe aquela coisa que o filósofo Bauman, né, ensinou, o amor líquido. As coisas estão muito rápidas, muito rápidas. É o miojo, é a praticidade das coisas. A gente não tem mais tempo de esperar um vídeo carregar. Não tem mais tempo. E esse é um desafio porque quando você vai para a palavra de Deus, que você realmente medita na palavra de Deus, você percebe que as coisas não é como a sociedade de hoje. É óbvio que teve épocas que o Senhor falou para o profeta escrever as coisas para quem passa correndo entender rápido. Mas as coisas não é. Se eu tivesse de passar um único ensinamento para você que eu tenho certeza que será eficiente e que eu gostaria de ter nascido com ele, era com a paciência, tá? Com a paciência. Esses anos na presença de Deus e já com 43 anos no rosto, eu percebo que um dos maiores trunfos da vida é você ser paciente. Por quê? Porque as coisas mudam. Tem coisas que você, no início da sua fé, você dá muito valor, mas que no final não tem tanto impacto assim na sua vida, né? Então, uma das chaves da vida é a paciência. Por quê? Porque tudo está em construção e evolução. Tudo está em construção e evolução. Se você olhar os vídeos desse canal do começo, né, você vai ver que houve uma grande evolução. Nós estamos evoluindo como pessoas. Você sabia disso? Você não é a mesma pessoa que era 10 anos atrás. E daqui a 10 anos você não vai ser a mesma pessoa que é hoje. A tendência é as coisas evoluírem para melhor. Sabendo disso, eu tenho que ter paciência. Paciência. Paciência comigo, principalmente quando eu errar. Paciência com as pessoas que estão ao meu lado. Paciência de entender que tem coisas que não está no meu poder mudar. Eu acho que uma das coisas que a gente não está sabendo assimilar é que a gente pensa que as coisas de Deus ela é feita de acordo com o que a gente lê a Bíblia.
E a gente esquece que a Bíblia é um livro que durou cerca de 1.500 anos para ele ser construído, né? Só de Malaquias até o Senhor Jesus foram 400 anos. Do término de Malaquias ao início do ministério de Jesus foram 400 anos. Então, às vezes a gente lê a Bíblia e pensa que as coisas é rápidas, e não é. Não é, irmão. Olhe, se você pensar que você vai arrumar o seu casamento numa oração, numa campanha, é porque você ainda é muito inocente. Você é muito inocente. Se você achar que você vai virar um pregador eficiente dentro de 1 ano, 2 anos, você é muito inocente. Muito inocente. Porque, irmãos, não é assim. Não é assim. Olhe, você não deixou de ser criança do dia para a noite. Você não deixou de ser adolescente do dia para a noite. Você não deixou de ser... Você não muda as coisas do dia para a noite, irmãos. E eu acho que o Espírito Santo, ele veio justamente para isso, para nos auxiliar, nos ensinar que nós estamos em constante mudança. É porque a gente confunde um pouco o carisma dos dons espirituais com evolução, e não é. Não é, tá? A igreja de Cristo foi cheia do Espírito Santo em Atos 2, onde eles começaram a falar em línguas e a profetizar, mas a evolução como ser humano veio com o tempo. Veio com o tempo. Se você olhar o Pedro, o João, da época que andava com o Senhor Jesus, para o Pedro e o João que escreveram as cartas de Pedro e João, você vai ver uma diferença gritante no jeito deles serem. É porque a gente pensa que eles saíram dali de Jesus e foram já escrever as cartas. E não foram. Para você ter ideia, os evangelhos foram escritos 30, 40, 60 anos depois que Jesus subiu ao céu. Você sabia disso? Não pense que eles saíram escrevendo ali de acordo com Jesus ali do lado, não, irmãos. Depois que Jesus subiu ao céu, que aí começaram a entrar doutrinas falsas contra a igreja, foi aí que o Espírito Santo impulsionou Mateus, Marcos, Lucas a escreverem. E o Evangelho de João é o mais antigo, acho que foi do ano 90 depois de Cristo, ou cerca de 60 anos depois que o Senhor Jesus subiu ao céu. Então você percebe que aí tem que haver uma paciência. E às vezes a gente não tem paciência com o nosso filho, com o nosso casamento, com o nosso relacionamento. E as coisas não é do dia para a noite. Seria muito fácil eu estourar o meu canal aqui fazendo vídeos ensinando coisas rápidas, né? Ah, quer arrumar seu casamento? Faça aí. Todo mundo gosta disso, né? Mas, irmãos, aí eu estaria sendo mentiroso, porque o meu casamento mesmo não ficou pronto em 1 ano. A minha vida como pastor não ficou pronta, eu ainda estou nas mãos de Deus, né? Mas eu tenho que ter confiança, né? Que aquele Deus que pegou, que deu fôlego de vida ao Júlio no nascimento e viu o Júlio cometer tantas bobagens na adolescência e até no início da fase adulta, ele teve paciência para esperar o Júlio chegar até aqui e vai conduzindo até lá. Então você tem que ter paciência. A chave do conhecimento é paciência. Veja o Senhor Jesus, ele vai conversar com Pedro e vai dizer: olha, Pedro, quando tu te converteres, quer dizer que Jesus andava com Pedro e Pedro não era convertido? Não era. Não era porque Pedro mostrou que ele não era convertido. Lembra que ele pegou a espada, tentou cortar a orelha do soldado? João chega para o Senhor Jesus e diz: Senhor, quer que mandes descer fogo do céu para destruir Samaria? Olha a mentalidade, né? Aí você vai ver João escrevendo as cartas: filhinhos, não pequei, já está um idoso. Então, aprenda, se você quer realmente
ser um cristão de sucesso mesmo, ore a Deus, Senhor, me dê paciência. Pastor, o senhor não deveria ensinar a gente a buscar dom de profecia, dom de línguas, dom disso, dom de aquilo? Essas coisas tudo vão passar. O apóstolo Paulo mesmo diz, olha, as profecias vão cessar, as línguas vão acabar, só o que vai permanecer é o amor, tá? É o amor. Eu conheço, irmão, eu tenho aqui casos meus, tá? De gente muito próxima a mim, que vivia encantado com essas coisas de... Não é encantado, né? Vivia, né? Pastor e tal, a coisa aconteceu, o demônio caiu, sabe? Aquela empolgação. E não é errado, é a fase. Se você está nessa fase, curta ela, mas ela vai passar, tá? Tudo passa. Mas hoje o pobre tá caído, né? Tá caído, desviado, casamento arruinado e tal. Então você percebe que todas aquelas coisas lá que encantavam o cara não segurou ele, não se sustentou. Porque o que sustenta crente, irmãos, é ele aprender de Jesus e praticar o que Jesus ensina, tá? Praticar o que Jesus ensina. Então, assim, aquele que começou a boa obra em nós está conduzindo a gente, feito diz Filipenses 1,6, né? Certo que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la. Era bom que você visse a paciência do oleiro com o barro, né? Como ele constrói ali. Tem coisas, a gente tem que ter a consciência cristã de que tem coisas que não vão mudar na nossa geração. Tem coisas que eu vou morrer e não vai mudar. Não vai mudar. Vai mudar daqui a 300 anos, daqui a 200 anos. E tem coisas que eu posso mudar, situações que eu posso orar e Deus fazer. Na Bíblia está cheio disso. Orações que Deus mudou a situação e orações que não adiantou nada. Será que eu tenho essa consciência? Então, tenha paciência consigo. Você está nas mãos de Deus. Tenha paciência com a sua igreja, se você é pastor de igreja. Tenha paciência com a sua igreja. Tenha paciência com o seu casamento, se você casou novo ou se está com problema. Tenha paciência. Vai ter que ter paciência. Tem que ter paciência porque, olha, eu perdi muita coisa por impaciência. Tá? Eu perdi muita coisa com impaciência. A palavra de Deus em Isaías vai dizer o seguinte: os velhos cansarão, os jovens cansarão, mas os que esperam o Senhor, subirão com asas como as águias. Então eu tenho que ter essa paciência. Agora a paciência não é eu cruzar os braços e ficar sentado não, tá? Paciência é eu buscar em Deus, em orações, em jejuns, pedindo a Deus, mas consciente, eu ainda não estou pronto. Consciente, minha vida ainda não está pronta. A sociedade que eu vivo não está pronta. A sociedade brasileira, meu Deus do céu, tem lugares que a turma ainda rouba carteira. O que é isso, se não uma falta de evolução? Né? Tem lugares que as pessoas ainda saem na faca por causa de uma fofoca. O que é isso, se não é falta de evolução, de uma mentalidade mais evoluída? Mas não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Então a gente vai orando e pedindo a Deus, Senhor, vai consertando aqui, vai arrumando ali e dando uma consciência evoluída para teus filhos, para que teus filhos venham evoluir na consciência. Lembra, pela renovação do vosso entendimento. Mas vai falar isso para crente que não vai entender, né? Mas a maior chave é a paciência. Tenha paciência, que Deus está cuidando de tudo. Se a própria Bíblia foi escrita em 600 anos, em 1000 e poucos anos, as coisas não é o que o sistema diz, o sistema de miojo diz. O sucesso não é assim, porque senão não cria raiz. Uma árvore, quanto maior ela tem, mais anos de vida ela tem, porque precisou colocar raízes. Tá? Então a sua vida tem que ter raiz profunda para quando bater os ventos e as tempestades da vida, você não venha para o chão. Mas isso só se constrói com paciência.
É uma reflexão, se você gostar, chegou até aqui, porque as pessoas são impacientes, sai logo, né? Se você chegou até aqui, você já é um guerreiro. Deus te abençoe. Valeu.